Hoje estou conversando com Márcio Gualberto, jornalista, escritor, babalaô da tradição afro-cubana do Ifá. Márcio, qual é a relação entre as religiões de matrizes africanas no Brasil e em Cuba? Vamos lá. Existe um Odu de Ifá chamado Alcanarosso que diz: respeite a terra onde vives. Então, por exemplo, a tradição de Ifá se preservou em Cuba graças aos africanos que foram levados escravizados e por lá permaneceram e usaram dos recursos de Ifá para se tornarem homens livres. Então, assim, babalaôs como Adesina, que é um dos primeiros nomes de referência da nossa tradição, e era um nigeriano, Adesina, ele usou de métodos para preservar o que ele tinha aprendido na África, o que ele tinha aprendido quando era garoto na África. Quando a Adesina começa a morrer, a geração de Adesina começa a morrer, melhor dizendo, os outros babalaôs, que ainda eram africanos, ainda eram ex-escravizados, porque já eram homens livres, já tinham se tornado influentes na sociedade cubana. Então, essa terceira, quarta geração que vem depois, dos crioulos e depois os brancos, que entram para Ifá, se iniciam em Cuba, se tornam sacerdotes de Ifá em Cuba, eles vêm de uma linhagem onde preservar o que os africanos tinham trazido era essencial, era fundamental. Então, na verdade, quando nós nos deparamos... de uma sobrevivência cultural. Sim, uma sobrevivência cultural, mas, na verdade, não houve em Cuba, né, como ocorreu aqui no Brasil, como você bem lembrou no início da sua fala, não houve em Cuba esses processos de repressão, de perseguição às tradições religiosas de origem africana, porque elas desde o início ficaram muito entranhadas, muito enfronhadas dentro do tecido social cubano. Talvez pelo fato de Cuba ser uma ilha, ter uma população pequena, né, ter uma elite muito pequena, né? Agora sim, mesmo com o processo da Revolução Cubana, Fidel Castro era iniciado em Ifá, Fidel Castro foi fazer santo na África, foi fazer Oxalá na África. Se conta uma lenda que Fidel Castro deu um elefante a Xangô e foi por isso que morreu velho depois de 100 atentados, sem tomar um tiro. Temos, né, uma fórmula aí. Pois é, são coisas e mistérios, não é? Mas quando Rafael Zamora Dias e Baen Ogundaqueté chega ao Brasil em 1992, trazendo essa nossa tradição, a primeira coisa que Rafael tem na cabeça é o Alcanarosso. Eu vou para o Brasil e lá existe o candomblé. Eu tenho que respeitar aquela tradição religiosa. E os ensinamentos de Rafael, né, que já faleceu em 2011, nós seguimos até hoje. Então eu, por exemplo, faço parte de uma linhagem de babalaôs que vieram do candomblé. Não é, que passaram pelo candomblé, que se confirmaram... Não existe contradição? Que tiveram, não, nenhuma. São dois cultos que se complementam. Um trata do destino, o outro trata de orixá. Então, por exemplo, eu tenho meu orixá. Eu sou feito de Xangô. Eu sou Gandhi Iemonjá. Eu quero dar um presente a Xangô. Eu quero dar um presente a Iemonjá. Eu vou buscar quem? Minha mãe de santo. Eu tenho minha mãe de santo até hoje. Minha mãe Francis de Iemonjá, lá em Cordovil, do Ilê Axé Oxumaré. Agora, quando eu preciso fazer as minhas coisas de Ifá, se eu não consigo fazer, porque a minha limitação física hoje não me permite várias atividades, eu peço ajuda a um irmão meu, babalaô como eu, que vem à minha casa e ele me ajuda a fazer aquilo que eu tenho que fazer dentro de Ifá. A minha esposa, por exemplo, toca a casa de candomblé dela, concomitante à minha casa de Ifá. Nenhuma contradição? Nenhuma contradição, nenhuma. Ela, por exemplo, ela está recolhendo 2 iaôs. Hoje, quando eu saio daqui, eu faço a consulta de entrada desses 2 iaôs. Sento os iaôzinhos, lanço o apelê, pergunto ao Urumila, tá ok essa iniciação, tem algum problema? Eles entram bem, estão bem de saúde para entrar, vai ter algum... Exatamente, é consultar o oráculo. Então, assim, uma coisa vem para complementar a outra. São tradições que caminham em paralelo, mas não se misturam. Por que não devem se misturar? Porque deve se respeitar outra terra. Ifá é uma outra terra, porque Ifá é o destino. O destino do homem está contido no Odu. Então, por exemplo, quando uma pessoa recebe um Odu X, está dizendo ali para ela todos os problemas de saúde que ela vai ter, a linha profissional que ela deve seguir, a trajetória religiosa,
a constituição da própria família, vários elementos estão contidos dentro do Odu e que orientam a pessoa no seu caminhar. É como se fosse uma bula da vida da pessoa, né? As orientações mais básicas, mais gerais, para que aquela pessoa siga e viva bem o seu destino da melhor forma possível. Uma das suas ações mais importantes nos últimos tempos foi a elaboração do mapa da intolerância religiosa. Vamos ver um vídeo sobre isso? Claro. Esse encontro a gente está falando sobre as violências sofridas pelo nosso povo, como o racismo, a intolerância religiosa, a violência contra a mulher, a violência contra os grupos LGBTs, que infelizmente a gente não consegue sanar muitas dessas dores do nosso povo, mas é preciso falar. E também juntar alguns juristas para que eles nos deem informações, orientações de como lidar com essas violências. A intolerância religiosa, e prefiro dizer até o ódio religioso, é um tema que nós precisamos debater, precisamos discutir, não só entre nós, mas com toda a sociedade, porque, na verdade, essa resistência em se reconhecer a igual liberdade religiosa a todas as pessoas está muito ligada, essa resistência, ao que nós chamamos de racismo religioso. São as práticas religiosas associadas à população negra escravizada que veio para o Brasil e que foi realmente o seu grande mote de resistência, de sobrevivência, que faz com que essas religiões não sejam reconhecidas e não tenham os mesmos direitos que as outras matrizes religiosas reconhecidas no nosso país. Porque a violência que o povo de Santos sofre no Brasil, notadamente na Bahia, é uma violência que mata. É extermínio para além do simbólico. É extermínio para além do simbólico. É extermínio patrimonial. É violação de todas as naturezas de ordem física do corpo. É o temor por sua integridade ao sair de casa e não ter certeza se irá retornar. Racismo e intolerância religiosa. Qual a conexão entre esses fenômenos? Íntimas, totalmente íntimas. Porque, na verdade, há segmentos religiosos que hoje fazem da sua prática comum, né, uma pregação racista contra todos os valores africanos. Eu me lembro que houve uma época em que as escolas de samba começaram a entrar em crise, porque as velhas das alas das baianas começaram a sair para as igrejas e abandonar as escolas. Então houve uma discussão na época, um burburinho, era engraçado, porque eu morava perto da Portela, eu morria de rir dessa discussão, que iam usar homens na ala das baianas, o que é um tabu, né? Porque, poxa, imagina, isso aí seria um absurdo. Iam usar homens nas alas das baianas porque as mulheres estavam virando crente. Por que elas estavam virando crente? Porque essas senhoras, de modo geral, os filhos crescem, vão viver a vida, o marido morre, né? Então ela fica sozinha e vai buscar na igreja um conforto, um grupo de amigas, um convívio e tal, e o pastor buzinando no ouvido dela o tempo todo, que tudo que ela vive, tudo que ela viveu ao longo da vida dela, ligado a esses valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros, são coisas ruins, são coisas do demônio. Demoníacos. É. Então ela começa a acreditar nisso e começa a se afastar, começa a abandonar. Tal como ocorreu nesse momento com as escolas de samba, né, que eu não sei como, mas essa crise foi contornada, porque nunca mais se ouviu falar desse problema. Mas, de fato, hoje, se a gente for numa comunidade carente, em qualquer estado do país, e eu conheço bem o Brasil, de cabo a rabo, e nós entrarmos numa comunidade pobre, periférica, a gente vai ver muita igreja mesmo. A gente vai ver desde as maiores, né, as mais estruturadas, com templos, as tradicionais, presbiteriana, batista, metodista, etc. Como vai ver o templo maior da Universal, um templo um pouquinho menorzinho daquela igreja do cara que usa o chapelão de cowboy, que eu esqueço o nome daquela igreja, e as biboquinhas, aquelas pequenininhas que abrem uma porta de garagem, o cara bota 5, 6 cadeiras, começa microfone, uma caixa de som na rua aos berros, começa a atrair gente.
Esse contexto é o contexto do neopentecostalismo fundamentalista que cada vez se propaga mais no Brasil. Eu moro num lugar chamado Jardim Cinco Marias, em Guaratiba. É como se fosse um pequeno condomínio, de pessoal meio classe média baixa, tal. Mais na frente, assim, tem uma comunidadezinha. Essa semana, eu desci a rua para comprar pão. Quando eu cheguei na padaria, parou um carro, né, um carro desses novos, né, modelo novo. Aí me saiu um sujeito dentro do carro e tal, e tinha uns dizeres no vidro traseiro. Quando eu saí da padaria, eu fiquei curioso, fui olhar. Estava escrito lá, Bíblia sim, Constituição não. Então, cartaz que já foi espalhado pelo Rio de Janeiro. Já foi espalhado pelo Rio de Janeiro. Esse pessoal até já desse levou um pau da Guarda Municipal, etc. É muito doido. Bíblia sim, Constituição não. Nós estamos para ter, no dia 9 de agosto agora, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o abate religioso de animais. Essa discussão é muito séria, ela é muito grave. Por que ela é muito grave? Porque ela foi feita diretamente para nos atingir. Nós que somos praticantes de matrizes africanas, que matamos frango, matamos cabrito, né, matamos coelho, vamos supor, né, não vamos ficar aqui entrando em questões que são do segredo, mas que fazemos o nosso sacrifício ritualístico, né, litúrgico. Pois bem, essa ação não é de agora. Essa ação já ocorreu anos atrás, cerca de 7, 8 anos atrás, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E veio como uma lei municipal. Na época, nós conseguimos, uma grande articulação política, fazer com que o governador vetasse essa lei, na época. Teve o caso de Piracicaba também. Piracicaba passou uma lei restringindo os horários de funcionamento dos templos religiosos de matrizes africanas, alegando a lei do silêncio. Nós também conseguimos derrubar essa lei porque era lei municipal. Ou seja, essa tentativa de criminalizar as religiões de matrizes africanas já vem ocorrendo há muito tempo. Porque, Carlos, veja só, na verdade, o que há é um aparelhamento do Estado para a prática da intolerância religiosa. Esses setores evangélicos neopentecostais fundamentalistas aprenderam a usar dois instrumentos básicos, fundamentais, que eles têm e nós não temos. O primeiro é dinheiro. Essencial, fundamental. Então, todo o discurso é para que o pobre cidadão, que está lá ouvindo aquela pregação que deveria falar de Jesus, da vida dele, fala do diabo que está acabando com a vida dele. O cara é corno porque é o diabo que está acabando com a vida dele. O filho é mal criado porque é o diabo que está fazendo o filho ser mal criado. O cara perdeu o emprego porque é o diabo perturbando. Incute isso na cabeça do sujeito e diz: a única forma de afastar o diabo da sua vida é você dando um tostão para a igreja. O sujeito é desesperado, mexe a mão no bolso, dá um carro, dá um apartamento, dá R$1.000 uma vassoura. Vassoura ungida, né, como estão vendendo por aí. E tudo é ungido e tudo custa R$1.000. Esse é o nosso grande problema hoje, porque há um projeto político, há um projeto de poder desses segmentos. Então há uma disputa política aí. Então nós corremos o sério risco de daqui 10, 15, 20 anos ver o Brasil se transformar numa república fundamentalista. Só que não árabe, como existe no Oriente Médio, não muçulmana, como existe por lá, mas cristã, que é o que está sendo construído não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Uma réplica do Estado Islâmico. Exatamente, com um viés religioso cristão. Muito obrigado, Márcio. Essa é uma luta pela humanidade, pelo direito dos seres humanos de escolherem os seus próprios caminhos. Acho que é isso mesmo. Eu conversei com o jornalista, escritor, Ogã confirmado para Iemonjá, babalaô da tradição afro-cubana de Ifá, Márcio Gualberto. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultime.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. CUTNE, Cultura e Informação.